Momento Anefac. Bem-vindos a mais um podcast Momento Anefac. O nosso papo agora é sobre mães e oceanos azuis. O que será que tem aí de relacionamento e relação entre essas duas coisas? Para falar com a gente sobre isso, está conosco Carolina Pugliese. Ela é fundadora da Be Blue Ocean Next e parte da Hold, né, WOMB, que tem lá Bitumen e Filhos do Currículo. Vamos entender o que é tudo isto também. Eu sou Emerson Dias e antes de começar a conversar com a Carol, eu queria pedir a você duas coisas. Primeiro, nos acompanhar nas redes sociais. Estamos presentes em todas elas. E segundo, acessar o nosso site, anefac.org, conhecer a nossa grade de eventos. Carol Pugliese, bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigado em fazer parte aqui da nossa comunidade. Eu agradeço pelo convite, por vocês estarem interessados também em mergulhar nesse assunto de mães de uma maneira mais equalizada, né? Eu sou mãe do Benjamin, atualmente empreendo, mas da onde surgiu essa história de empreender? Eu fui criada numa família que tinha como um trabalho status e remuneração. Fui criada para trabalhar para os outros e seguir cargos de liderança. Então, passei por grandes empresas farmacêuticas, como gerente de marketing, e aí, numa passagem pelo Senac, eu conheci o conceito Oceano Azul, através do Davi Callas, que é minha grande inspiração e que me inspirou a criar o Be Blue Ocean, né? Sou grata O professor Davi Callas é nosso diretor aqui da Anefac, nosso diretor de administração. Ele é um mentor por todos esses anos aí. E nessa trajetória, com a vinda da maternidade, foi um momento de reinvenção. E empreender é resolver problemas, se você colocar no dicionário, né? E esse DNA faz parte de todas as mães. Então, a gente resolve problemas o tempo inteiro. E isso passa do pessoal para o profissional. E aí, contextualizando, Emerson, o que é esse oceano azul, né? Então, nasce uma mãe, nasce um oceano azul. Então, é uma teoria baseada em 10 anos de estudos por pesquisadores do INSEAD. Então, resumidamente, é um conceito que ajuda empresas a buscarem e mergulharem em oceanos, em mercados pouco explorados, os oceanos azuis. E as empresas crescem, têm mais margem, com uma nova proposta de valor. Ou seja, um valor reconhecido genuinamente por clientes. Não é um jabá que a gente costuma perceber aí, principalmente em épocas de crise, que as empresas estão tentando inovar, mas não é uma coisa de dentro. Por outro lado, a gente tem os tubarões vermelhos, nos oceanos vermelhos, que estão brigando entre si para conquistar um market share, mais um espaço de mercado. Não tem inovação e valor, é o preço quem define quem vai ganhar mais. Né? Então, esse é o contexto. E o que a gente traz disso de aprendizado para a mãe? Se ela nasce com essa habilidade de resolver problemas, ela pode estar navegando no oceano azul ou no oceano vermelho, porque ela precisa entender quais habilidades que vieram com a maternidade. Muitas não conseguem compreender que podem usar essas habilidades a seu próprio favor, dentro das casas e principalmente dentro das empresas. Né? E aí vem a pergunta, o que tem conexão as mães e oceanos azuis de uma maneira concreta? Né? Então, a mãe, ela colabora muito para a geração de riqueza no Brasil. A cada 20 segundos nasce um bebê. Nós somos 67 milhões de mães num mercado que é bem diferenciado, porque é um mercado organicamente renovável, porque a gente gera riqueza trabalhando e consumindo, né? Movimentando aí um PIB de 50 bilhões de reais ao ano. Se nasce uma mãe, nasce um oceano azul, é porque intuitivamente novas habilidades são desenvolvidas, né? E o que nos torna um potencial, nem sempre de autoconhecimento das próprias mães,
das empresas e dentro de casa, do marido, enfim, da família. Tem um estudo que mostra que as habilidades como empatia, foco, são desenvolvidas intensamente. E a criatividade e solução de problemas de forma ágil são super potencializadas nessa reinvenção de nascer na mesma pessoa uma nova pessoa, né? E isso a gente pode traduzir como os atributos de valor que as diferenciam. Assim como eu analogamente eu faço essa comparação com o conceito de oceanos azuis para as empresas. E aí, a moeda para a empresa é dinheiro, rentabilidade, melhora de margem, não ficar lutando contra o meu concorrente. A moeda para as mães é o tempo. A gente descobriu isso numa pesquisa que, resumidamente, o que elas mais querem, elas querem ser mães, mas elas querem ter tempo para ser mãe, ser mulher, ser esposa, ser o que elas quiserem, dentro ou fora das corporações. Então, isso é uma dor que elas sentem. E muitas vezes é porque elas não se autoconhecem praticamente nesse contexto de que eu uso a meu favor também, né? E, em terceiro lugar, a gente tem um perfil de lente do oceano azul. Quando as empresas começam a olhar o ecossistema, elas encontram oceanos azuis. Mudar o target das empresas é basicamente o oceano azul. A escola pode focar atualmente no aluno fazendo essa aula online, ou ela pode focar nos pais, tratando uma dor dos pais que reflete nas crianças. Então, essa mudança de target já traz essa lente de olhar para o todo. E se a mulher nasce com várias habilidades, elas também nascem com essa lente de oceano azul. Elas fazem novas perguntas, elas não aceitam as mesmas respostas, elas querem mais, querem ser exemplos para os próprios filhos, né? E mais do que isso, elas enxergam oportunidades onde outros não mães têm dificuldade em identificar e acabam vendo mais restrições, né? Então, esse é o contexto que coloca a conexão de mães e oceanos azuis na prática. Legal. E aí, falando, né, da palavra prática, como é que é isso? Isso é uma escola? Isso é uma consultoria? Isso é um programa? Então, imagina, né, uma mãe que, poxa vida, Oceano Azul, como assim? O que é isso? Né? O que eu tenho a ver com o Oceano Azul? Quero entender um pouco mais. O que você oferece do aspecto prático para essa mãe, né? Você falou uma mãe que quer empreender. Como é que funciona isso na prática? Primeiro, a gente traz um entendimento de onde elas estão e o que elas querem, tá? O que eu quero fazer? Porque dentro desse tempo que elas querem, elas também querem se realizar. Elas não querem ser só um papel de mãe. Não tem a romantização da mãe, ela cai por água abaixo quando você começa a viver o puerpério, né? E o puerpério, eu diria que é uma grande escola, mas muito no Oceano Vermelho, porque ela está tentando ser referência a uma boa mãe, mas ela também quer continuar cuidando de si, mas ela não consegue dormir, então ela está nessa confusão. E o que acontece, Emerson? Quando a mãe ela sai de licença maternidade, 48% delas não voltam ao mercado de trabalho. E aí, dentro dessa pesquisa, fala, olha, pode não ser, não podemos colocar as empresas como as vilãs, né? Muitas vezes as mães voltam andando de ré. Elas não querem voltar. Elas estão em uma confusão, elas querem curtir o filho, mas elas estão querendo mais, porque elas já estão diferentes, né? E aí o que a gente faz
é trazer pertencimento para essa mulher, uma jornada emocional, que fala o que você gosta, o que você quer, use tudo que você já aprendeu e agora você quer empreender. A gente tem uma trilha de um dia de ideação, você tira a sua ideia do papel, porque a maioria das empresas, das startups que começa no B2Mami é muito voltada para a solução de problemas da maternidade. É muito interessante, porque elas estão vivendo aquilo. E aí acaba que o corporativo não tem o propósito que elas querem. Elas começam a enxergar isso de outra maneira, aí elas têm um preconceito dentro da empresa. Eu quero ter cargos de liderança, mas eu vejo que não tem muito espaço, eu tenho que entregar muito mais, e às vezes tenho até posturas masculinas para mostrar que eu sou boa. Então, a gente tira essa lente e fala assim, vem aqui, nós estamos todas juntas com as mesmas dores e vamos entrar nisso. A gente tem um outro programa que é de 4 meses, que é um programa de aceleração, então ela passa por todas as áreas de uma empresa, valida, fazemos pesquisa, temos aula de oceanos azuis lá dentro, porque muitas acham que a ideia é maravilhosa, mas uma ideia que a gente tem hoje, 7 pessoas no mundo já tiveram, né? Então a gente fala, vamos aprender com quem já fez, né? E o que você tem de diferente que a pessoa vai escolher por você e não pelo seu concorrente. Então o tempo inteiro a gente está questionando essas mães. E esse curso acontece dentro do Google e a gente coloca todas as ferramentas possíveis de tecnologia, que é o BibluOcean exponencial. Você quer crescer de uma forma ágil, sem colocar toda a sua economia numa empresa, como antigamente, né? Meu sonho é abrir uma loja. Eu gosto de amarelo, só vou vender roupa amarela. E eu acho que eu vou performar pra caramba. Me frustro e acabo com as minhas economias. Então, ao final desse curso, elas apresentam, fazem um pitch, né, para investidores, e tem algumas que são incubadas no Google e outras que recebem investimentos. Então, essa é a trilha do B2Mami, que ajuda essas mulheres a empreenderem fora do corporativo. Do outro lado, a gente tem o Filhos no Currículo, que empreende dentro das empresas. Como eu transformo essa jornada da maternidade como uma coisa positiva e não preconceituosa? A gente tem no ecossistema vários targets que a gente trabalha. Os pares são muito importantes. A gente tem um trabalho bacana com a Danone. O gestor direto, o RH e pessoas que fazem projetos juntas, para entenderem que essa mulher volta, ela pode estar um pouco mexida, porque ela está deixando a criança em casa, mas ela está afim também de sair desse puerpério trancada dentro de casa, que só pensa no filho, vive para o filho, né? Então, dá para conciliar, sim, profissão, carreira e maternidade. Então, a gente tem esses 2 braços. Tá. Carol, você estava falando aí de liderança, né? E eu estudo muito esse tema. Em 2006, eu participei de um seminário e era sobre mulheres na liderança. E foi, acho que, a primeira vez que eu ouvi falar o tema da diversidade de gênero, em posições de liderança. E eu me lembro que eram 3 elementos, naquele 2006, hein? Olha só o tempo. Dizia que o futuro seria das mulheres na liderança porque as mulheres tinham 3 características delas e que seriam muito importantes no mundo corporativo, né? Primeiro era o uso da intuição, os recursos escassos, então você tinha que intuir para ver onde você alocaria recursos. A segunda característica era a habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e é o que você está trazendo aí, né? A questão da maternidade acaba levando você a desenvolver e aflorar novas competências, né? Inclusive solução de problemas. E uma terceira característica que era a capacidade que a mulher tem de perceber os sinais não verbais da comunicação, né? Mas ano passado, eu escrevi um artigo acadêmico sobre mulheres na liderança, né? E eu fiz uma pesquisa profunda para entender
o que ainda fazia com que tão pouco número de mulheres chegasse às posições de liderança. Neste sentido, o empreendedorismo materno é um caminho para que a gente, de fato, tenha uma diversidade maior nas posições de liderança, nas organizações? Pelo menos é o que me soou aqui como uma alternativa, um caminho mais, talvez, encurtado, né? Para que você rompa essas barreiras. Você acha que tem sentido isso? Acho que faz muito sentido. O que acontece, você falou da pesquisa Panorama da Mulher? Que você Não, participou? eu fiz uma pesquisa, eu escrevi Você um fez? artigo sobre... Eu fiz um recorte, né? Eu fiz uma pesquisa sobre liderança e fiz um recorte de gênero. E aí eu fui Entendi. investigar o porquê daquele grupo, porque a pesquisa mostrava, né, como sempre mostra, né, você tem uma quantidade maior de mulheres no mercado, mas nas posições de liderança não, né, nas posições de liderança bem menos. Até uma pesquisa, acho que internacional, que eu usei como base, falava que nas grandes corporações, né, que tem todos os programas de inclusão, toda a assistência pós-maternidade, etc., mesmo assim, nessas organizações chegava a 6, 7% no nível de CEOs, por exemplo. Né? Porque à medida que você vai olhando a hierarquia para cima, ela vai afunilando cada vez mais e vai tendo cada vez menos mulheres. Então, eu fiz um recorte no Brasil para compreender por que isso também acontecia. Né? Enfim, e assim, ou seja, né, 2006, nós estamos em 2020, já se passaram quanto tempo? E esse número ele não muda muito, né? Entre um ano e o outro, não existe tanto. Então, talvez seria um movimento para as mulheres chegarem à liderança o empreendedorismo, mais do que via, né, mundo corporativo e com toda a cultura muito masculina e etc., que existe nas organizações. Acho que talvez nesse sentido seria uma oportunidade de você ter no futuro uma coisa mais igualitária. Eu acredito que sim, faz sentido. E faz sentido quando você une que uma mãe, ela quer flexibilidade de horário, porque ela quer também curtir o filho. E essa coisa fechada, 9 às 18, que às vezes não acaba às 18. Então, influencia muito nessa história de liderança. E para você ter ideia dos dados de 2019, em média, as mulheres ocupam somente 19% dos cargos de liderança. Quando você pensar em CEOs, se não me engano, são 9%, que a maior problemática para essa mulher crescer é atingir ser uma CEO. Né? E quando você pensar em CEO, elas atingem quando elas têm empresas familiares. E aí 60% dessas mulheres assumem essas formas de empreender, seja só com ela mesma ou seja liderando uma empresa da família. Então você vê ainda que existe muita barreira nisso. E outra pesquisa mostra que a gente vai precisar de 202 anos para chegar a essa equidade, né, de gênero. Se não houver retrocessos no meio do caminho. Né? Exatamente. Com tantas mudanças acontecendo, né? Então, a liderança hoje, independente se homem ou mulher, estão muito inseguras, porque gerenciar online não é bem assim, né? E aí, se eu não sei, eu não comecei sendo fazedora daquilo que a minha equipe realiza, eu fico praticamente sem ter o que fazer. A liderança da desconfiança e a microliderança. Então, você acorda, você se conecta para eu te ver que você acordou. Tem dessas. Né? Então, praticamente uma supervisão, né? Tem que estar ao alcance do olho para... Exatamente. O que isso muda? Né? E como você falou aí da mulher que tem intuição, e tem mesmo, porque ela faz outras perguntas, como eu disse. Uma pergunta chave, assim. O que mudou? O que isso afeta a minha decisão original?
ela tem esse olhar para tudo, ela é questionadora, no fundo, a mulher, ela usa a intuição, mas ela usa muitos dados. Eu brinco que toda mãe é uma pesquisadora nata. Ela pesquisa sobre tudo, porque não tem um manual do bebê. Ninguém conta pra gente. Bom, conta o que é bonitinho, o que não é tão legal, a gente não aprende. E acho que mesmo que contasse, a gente não ia entender direito, só viver. E ela pesquisa o tempo inteiro como soluciona, então, será que eu levo um menino na natação? Será que eu levo ele para fazer um esporte? Ela fica o tempo inteiro se questionando para ter uma resposta. Isso ela leva muito para o aspecto organizacional. E muitas vezes isso não é percebido, né? Então, essa não... Muitas vezes a mulher é mais intuitiva, ela é menos vendedora, ela não se mostra. E isso, nesse universo de empresas, é o tempo inteiro o ser pavão. E o homem sabe fazer isso muito bem, porque é a lei é o homem de Neandertal, né? Ele pega um alimento, mas ele está naquele aspecto que ele tem que seduzir a mulher. E a mulher não, aceita. Você sabe, Carol, que nessa pesquisa que eu fiz, apareceu, óbvio, né, essa questão o excesso de confiança que o homem tem, que na maioria das vezes é loucura mesmo, né, porque vende uma coisa que muitas vezes não está certo naquilo, mas é importante mostrar. E um dos aspectos que faz, né, exatamente, influencia inclusive no networking dentro das organizações, é que a mulher tem mais juízo, né? E aí, como ela tem mais juízo, ela não tem esse excesso de confiança sobre as coisas. E como nós somos seres sociais, a gente gosta dessas pessoas que têm essa sociabilidade em alta. Né? Ou seja, o viés, né, que a gente carrega vai deixando um espaço menor para a mulher, mas que é uma coisa completamente nonsense, né? Porque você acaba valorizando um excesso de confiança que, na maioria das vezes, se prova um fracasso, né? Um projeto que não funciona, né? Exatamente porque você não foi prudente o suficiente para fazer todas as perguntas e avaliar todos os riscos que estavam já ali, muitas vezes na sua cara, né? Enfim, acho que tem todo esse elemento aí que a gente observa, né? nas organizações e que a gente, talvez poucas pessoas saibam e falem disso, né? Sim, e eu vejo assim que é uma coisa tão já arraigada, sabe, que você precisa mudar isso. Para mim, o começo dessa mudança está lá no CEO, que é o homem. Né? Então, você pega o CEO da reserva, você pega o CEO agora, se não me engano, da BASF. Tem alguns homens que se tornaram pais e estão entendendo o que é ser pai de uma maneira mais empática, sabe? Então, eles querem exercer a paternidade e eles começam a entender a maternidade, porque está dentro de casa. E aí eles levam isso para as empresas. Mas quando não tem essa mudança de cima para baixo, é muito difícil você mudar. Então, você vê políticas internas de retorno da maternidade com home office que não são implementadas por grandes empresas. Assim, não está nem, como eu posso dizer, a mulher nem questiona, porque sabe que está com medo de ser mandada embora, né? Tem uma pesquisa do INSPER recente que fala que após a maternidade as mães encontram dificuldades para elas trabalharem versus os pais, que são reconhecidos como mais responsáveis, então eles recebem prêmios para isso. Ele está mais maduro, ele está produzindo mais, ele virou pai, eles recebem bônus, recebem aumento. Do outro lado, você tem a mãe que já é vista como oposto. Então, elas não são, de alguma forma, reconhecidas como potência e acaba prejudicando a sua jornada de crescimento e remuneração. Então, em pesquisa eu já ouvi falar de pares e de gestores. Elas fazem corpo mole, dá 6 horas elas vão embora.
elas, assim, você vê ainda uma visão ainda muito preconceituosa, né? E para mim, o que mais atrapalha, você disse muito bem, a mulher ter autoconfiança. Porque a gente cresce já, nasceu cuidando da boneca. O menino já está brincando de carro, mas a gente já está exercendo um cuidado, ele está aproveitando a vida, né? Sem julgamentos aqui. E essa mulher cresce com a história da maternidade que é um problema, vem da mãe de antigamente, que só fazia as coisas da casa e ela quer trabalhar também. Parece que é uma culpa por ela ter tido filho. Né? Então, tem casos que falam assim, a mulher, eu fiz uma pesquisa perguntando para quem faz parte do Beach Mummy, que são mais de 10.500 mulheres, o que elas achavam, porque elas não retornaram ao mercado de trabalho. Saíram coisas assim, porque a primeira coisa que me perguntaram na seleção é se eu tenho filhos. Mas, gente, isso é um olhar míope, porque todo processo seletivo te perguntam isso, se tem filhos, se não tem, mas a forma que elas já se colocam diferentes. Quando eu viro mãe, eu vou ter uma parte ruim dessa maternidade. Né? Então, acho que enquanto elas não forem protagonistas e não receberem isso como problema, essa fórmula não vai fechar, né? Essas novas habilidades são um laboratório para elas, elas precisam entender e usarem a favor, mas precisa explicitar, elas precisam mostrar para o gestor, para os pares, olha, não é porque eu virei mãe que eu produzo menos, e também não é aquela loucura, porque eu virei mãe eu tenho que varar à noite para mostrar que eu tô a mesma pessoa. Não tá a mesma pessoa, mas precisa alinhar essas expectativas, né? Principalmente gestores e pares que não são pais ou mães. Né? Então, essa autoconfiança é essencial. Sim. E muitas vezes, né, Carol, assim, há algumas características, eu também peguei isso na pesquisa, algumas características que quando o homem demonstra, elas têm uma percepção de uma liderança. E quando a mulher demonstra, ela tem uma percepção até pejorativa, muitas vezes. Né? Então, a mesma competência, a mesma característica, mas quando ela é feita por um homem, ela tem uma visão externa. Sim. Quando ela é feita para uma mulher, ela não reflete da mesma forma como deveria. Né? Ou seja, ainda temos muito a evoluir como sociedade, né? Pois é. E aí vem a questão, né? Se a liderança, no fundo, envolve a capacidade de tomar decisões, né? As decisões perpétuas da maternidade podem construir essa rede de especialistas em liderança. Mas precisa ter os dois lados, né? Infelizmente. Sem dúvida. Carol, indo agora para o nosso final aqui, eu sempre peço para as pessoas que participam do nosso podcast deixar alguma mensagem positiva, embora eu acho que nossa fala aqui ela foi toda positiva, né, de algumas reflexões que nós precisamos falar sobre essas coisas, né, cada vez mais. Mas o que você diria, né, para as pessoas, não só necessariamente para as mães, mas para todos os profissionais que querem empreender ou que querem evoluir nas suas carreiras e que neste momento tão complicado, né, no aspecto político, sanitário, enfim, de incertezas que nós todos lidamos todos os dias, o que você diria para que a gente mantesse a chama da esperança sempre acesa? Eu transformei essa teoria do Oceano Azul para o Oceano Azul pessoal. A gente fez um grupo já e fiz algumas experiências só uma consultoria, mas não é nada de autoajuda, pelo contrário, é pensando no potencial mesmo profissional. Minha primeira dica, para começar a encontrar seus oceanos azuis, colocar no papel, escrever quais são suas 3 habilidades que você desenvolveu após a maternidade. Pensando em exemplos, os últimos exemplos, seja nesse momento, seja antes, seja na volta da maternidade, e tentar trazer com exemplos. Então, a gente tem lá
o foco, a intuição, a produtividade, a criatividade, solucionar problemas, a paciência. Então, tem várias habilidades que você já tinha, mas que você pode ter potencializado como mãe. A segunda coisa chama-se técnica do café. É um café online, eu faço isso online. Vira e mexe, fala, a gente vai conversar sobre isso, vamos tomar um café juntos? E tentar, já que a gente está nesse momento de uma insegurança com novas descobertas, perguntar para 3 pessoas que você já trabalhou ou que trabalham com você, o que elas veem que você faz muito bem. Não só em aspecto produtivo, entrega um relatório, bem, mas o que você traz para uma equipe? Né? Em pesquisas mostram que a mãe traz muito engajamento e esse senso de abraço. E isso impulsiona a equipe a dar o seu máximo, ir além. Tem gente que acha que não, então ela está sendo mãe, não está sendo líder. Né? Tem esse contraponto, mas aí são as culturas das empresas. E aí também grava isso desse café, escuta e fica tentando enxergar o que te traz, que vai te mover. Podem ser coisas não muito boas, mas você pode desenvolver. As que forem boas, você já coloca de lado e fala, peraí, tô aqui, ó. Onde eu quero chegar? No meu empreender, que não é fácil empreender, ou no meu empreender dentro das empresas. E aí isso vai te posicionando para um oceano azul, eu sou uma profissional diferente. O que eu estou entregando de valor? Por que me contratariam e não contratariam a Maria ou o João? Pensar nesses insights dessas pessoas e traçar alguma linha de perspectiva. Fala-se muito que a gente precisa, com crianças, ter previsibilidade. Então, hoje minha previsibilidade é Benjamin de 2 anos, hoje a gente vai fazer isso, isso e isso. Mas é um ledo engano, um adulto precisa de previsibilidade. Isso ajuda a gente a trazer previsibilidade e a gente tem um monte de coisas online de graça, vai fazer uma coisa, vai estudar uma coisa que você não é tão boa assim, ou vai melhorar o que você já é boa. Né? Então, é um momento para a gente escolher até o conteúdo que a gente vai consumir. Né? E aí, dependendo de como for a comunicação e a conexão, o relacionamento com o chefe, trazer para uma conversa honesta um café com o chefe. Mas não pedindo para ele dar feedbacks ou outras coisas. Colocá-lo como um mentor. O chefe também está perdido. Ele precisa se sentir parte do time. Chama ele para, olha, eu queria que você me ajudasse nisso, fizesse parte dessa minha construção. Eu acredito que vai ser um momento ímpar, porque nenhum gestor está esperando que uma pessoa, uma mãe, vai falar, olha, eu quero que você atue como minha bandeira para eu mudar. Ou para quando a gente voltar para o mundo híbrido, porque o mundo só vai existir, só vai, na verdade, sobreviver as empresas que forem híbridas, tem offline e on, e só vai sobreviver as empresas que olharem para parcerias. Sozinho, ninguém mais vai. Vai ser muito difícil. Acho que está trazendo para a gente, esse momento é um momento de, peraí, no online está virando commodity. E como que eu faço diferente? O meu ecossistema vai até onde? Como eu posso fazer mais parcerias? Né? Então, eu vejo esses passos para as pessoas começarem a olhar para si de uma maneira sistematizada. Sabe? Mas uma coisa que pode mexer no emocional, quando escutarem coisas que não forem tão bacanas, mas elas têm que transformar nisso em, peraí,
Mas para o que eu quero, isso aí é importante ou não? Precisa ter essa autorreflexão, né? Para trazer essa autoconfiança. Eu vejo muito isso também para ter uma agenda própria, porque a mãe, agora dentro de casa, fica na agenda de tudo, mas não se coloca na agenda. Então, essas são minhas sugestões para sair desse lugar e procurar seu próprio oceano azul. E às vezes saem algumas coisas assim, uma mãe que é consultora de estilo, mas ela se comunica muito bem. Não dá para ela incorporar isso nessa consultoria? Então, são esses insights que tem que sair. E eu indico um livro, que é esse aqui, não sei se vocês já leram, que é o Dar e Receber. É super bacana, que fala sobre generosidade e influência. Isso aqui bate muito no jeito que os homens trabalham. E quando você olha o lado positivo, você vê a mulher está muito dentro dessa nova forma de fazer negócio. Tem um exemplo, para terminar aqui, Emerson, que diz o seguinte: pegaram executivos e eles estavam com uma grande ideia. Pegaram um deles e falaram assim: pega na sua agenda alguém que faz tempo que você não fala. Aí ele já, né, naquela resistência, não, pra que eu vou ligar? Mas como assim, eu já ligo perguntando? Era um exercício deles. E um deles fez o exercício bonitinho, ligou e contou: eu tô pensando nisso, faz tempo que eu não te vejo, tá? Mas eu queria a sua ajuda. Tô pensando nisso, como que você faria? Dentro dessa conversa, mudou o modelo de negócios. Olha que loucura. Mostrando aí que a gente sozinho, a mesma cabeça, várias cabeças iguais, não constrói nada. E pedindo opinião. Isso é muito legítimo da mulher. A mulher fala, quer saber o que os outros acham, muitas querem ser aceitas. Então, é um bom livro para a gente aprender com esses exemplos. E, por resto, eu queria dizer uma coisa que acontece na nossa holding, aí, Wombi. Ninguém segura uma mulher que quer ser o próprio exemplo para o filho. Então, é isso que nos move. Esta foi Carolina Pugliese falando sobre Nasce uma Mãe, Nasce um Oceano Azul. Gostei da última frase, né? Ninguém quer ser uma mãe que não seja exemplo para o seu próprio filho, né? Isso é muito marcante e nos traz aí questões de ética, de relacionamento, né? Daquilo que de fato importa para que uma sociedade seja uma sociedade, né? Muito obrigado, Carolina Pugliese, pela sua presença aqui no nosso podcast Momento ANEFAC. Fica aqui já o convite para outras conversas futuras. O tema é bastante amplo, dá para a gente navegar nesse Oceano Azul aí. Tanto faz se usar boia, se usar canoa ou se for no braço, porque vai dar para mergulhar bastante, né? Esse momento de problema tem sempre um oceano azul. Acho que essa é a lente. E eu vou falar, estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque vocês estão num mercado predominantemente masculino. E acho que precisa trazer esse recorte de alguma maneira mais enfático. E vocês estão levantando essa bandeira e para a gente é super válido. A gente quer tirar a mulher daquele local de fragilidade. A mulher quer trabalhar, ela quer ganhar dinheiro, ela quer ser mãe e ela quer ser independente. Eu acho que é esse lugar que vai fazer mudar essa equidade de gênero aí. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Legal, muito bom. Eu sempre digo o seguinte, Carol, todo mundo tem um inédito a ser viável, né? Essa é boa, vou até anotar. Todo mundo tem um inédito a ser viável. O inédito é aquele lugar que a gente ainda não está, mas quer estar, né? Por isso que ele precisa ser viável. Muito bom. Bom, tenho certeza que todo mundo que acompanhou essa conversa gostou. Aqui na ANEFAC, os nossos podcasts cada vez estão melhores, né, com conteúdo atual, relevante, importante para você, para sua carreira, para o seu negócio, assim como essa conversa nossa de hoje. Eu repito,
Acesse a ANEFAC nas redes sociais, estamos presentes em todas elas, LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram. Eu até inventei uma agora, YouTube, né? E Instagram, juntei as duas aí. E também acesse anefac.org, e o nosso site lá está cheio de eventos, para você participar, conhecer mais da nossa associação. Eu sou o Emerson Dias, vice-presidente de Capital Humano, e volto contigo no próximo episódio do podcast Momento ANEFAC. Até lá!